Galerinha, estou impressionado com a concentração de vocês. Ó, hoje nós vamos começar estudando ótica geométrica. Se tu quiser, tu pode acompanhar pela apostila, isso é contigo. Ou podes acompanhar aqui comigo. Como é que é? Cara, ó, eu chego ao ponto de às vezes assistir o vídeo antes de fechar a apostila em casa e ver, não, esse ponto da apostila eu não comentei. Eu vou lá e comento ele. E às vezes, se tu acompanhar por aqui tá tranquilo, mas assim, ó, eu vou te falar que eu era um cara que eu descobri que eu aprendia mais olhando. Vocês têm que ver o que é. Ah não, professor, eu só consigo aprender se eu copiar. Coloca a ficha. Professor, eu só consigo aprender olhando. Olha. Depois pega o caderno da Ninja lá e xeroca, se for o caso. E outra coisa também é ir pela apostila. Tu pode ir anotando na apostila. Então cada um tem que se descobrir. Não existe regra mágica para vencer, tá? A minha irmã copiava tudo e sempre se deu bem. Eu vi que copiando não era tão bom. Comecei a mudar de estratégia, melhorei bastante. Então cada um tem a sua maneira de aprender. Tem que descobrir. Tenta um bimestre de um jeito, né? E depois do outro, se não rolar. Ainda dá tempo, por incrível que pareça. Galerinha, quando a gente fala em ótica, tá assim nos livros, ó. É a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Tudo relacionado à luz é a ótica que estuda. Só que dentro da ótica nós vamos fatiar ela em vários pedaços. Vai ter a ótica geométrica, que eu vou começar a estudar com vocês agora, que se baseia em geometria, como o nome já diz. Tem a ótica fisiológica, que fala do olho humano, miopia, hipermetropia, lembra? Cristalino, certo? Como é que corrige o defeito da visão, que vai ser mais lá para o final do ano. E tem a ótica física, que fala da luz como ela é mesmo, radiação que bonito, radiação eletromagnética. Eletromagnética, que isso, professor? Que mãozinha é essa aí? Não, é que quando eu falo da luz, eu sempre faço assim, para a galera lembrar que a luz é um campo elétrico que gera um campo magnético, que gera um campo eletromagnético, a 300 mil quilômetros por segundo. A coisa mais rápida que existe na natureza é a velocidade da luz. Deus, quando criou o universo, disse: a luz será a coisa mais rápida que existe. E de fato é. 300 mil quilômetros por segundo. Seria o equivalente a 7 voltas e meia na Terra em um maldito segundo. É algo absolutamente difícil de acreditar que algo possa ser tão rápido. Certo? Então, a luz, como as outras radiações, são campos eletromagnéticos. E só futuramente, na verdade, tu vai entender o que é campo elétrico e campo magnético. Por isso que eu não começo pela ótica física. Por isso que eu começo pela ótica geométrica. Na ótica geométrica, pessoal, todo o estudo vai se basear em princípios básicos. Perguntinha? Princípios básicos. Os princípios básicos são os seguintes, ó. A luz anda, adivinha como? Em linha reta. A luz anda em linha reta. Me diz um fenômeno no teu dia a dia que prova isso. Isso, a sombra. Ó, a sombra do quadro retinho aqui, de acordo com o batente, né? Se a luz não andasse em linha reta, ela ia contornar isso aqui, não ia ter aquela sombra retinha ali, ó. É verdade. A sombra dos corpos é uma prova de que a luz anda em linha reta. E por isso que eu vou representar ela como uma linha reta. E a setinha só indicando da onde para onde ela vai. Muito óbvio, muito simples. A luz anda em linha reta. Depois, os raios de luz são reversíveis. Essa aí o pessoal às vezes acha meio confuso. Reversíveis. Como assim, professor? Galerinha, o negócio é o seguinte: se eu tiver um espelho e aí eu estou olhando através desse espelho para alguém, quer dizer então que tem luz que vem da pessoa, bate no espelho e atinge o meu olho. Concordam comigo? Só que se existe um raio de luz que sai da pessoa, bate no espelho e vem no meu olho, certamente existe um outro raio de luz que se refletiu no meu corpo e vem na mesma direção do raio que me atingiu. E adivinha para onde ele se reflete? Em cima do raio original. Se um raio faz um caminho de ida, um outro raio arremessado contrariamente fará exatamente o mesmo caminho. Por isso, se algum dia tu estiver olhando uma pessoa no olho através do espelho, vocês dois estão se vendo.
Não tem como tu tá vendo a pessoa e a pessoa não está vendo você. Se vocês estão olhando um no olho do outro, através do espelho. Porque se existe luz que vai, existe luz que vem, que volta. Os raios de luz são reversíveis. Para te lembrar disso, na traseira do ônibus tem uma plaquinha, já viu? Se você não vê o meu retrovisor, eu não o vejo. Por que isso? Quem tem motorista que é nosso cego, tá lá atrás do ônibus, e aí tá reclamando com o motorista que não consegue ver ele e não deixa ele passar. Mas como é que o motorista vai ver o cara? Através do quê? Tem um satélite fotografando ele lá atrás? Né? Então se não tiver um espelho que tu possa ver o motorista do ônibus, ele não te vê também. Mesma coisa, estou dirigindo o carro, olhei pelo retrovisor o olho do motorista da frente. Ele me olhou também. Certamente ele me viu. Aí uma vez um aluno me perguntou, professor, mas se a pessoa for cega? Não, se a pessoa for cega, ela não vê, cara. Não vê, óbvio. Eu olhando no olho de um cego através, eu vejo o cara, me vê, ele é cego. Né? Mas isso eu só falo para me defender de pergunta maluca, certo? Muito bem, tranquilo, hein? E aqui, ó, terceiro e último princípio da ótica geométrica. Os raios de luz são independentes. Independentes. Como assim? Quer dizer que quando raios de luz se cruzam, eles passam um pelo outro sem interferir na vida do outro. Eles passam absolutamente como se o outro não estivesse por ali. Lógico, né? Tu vê, ó, eu vejo a galera daqui com tranquilidade, vejo essa galera daqui com tranquilidade, quer dizer que tem luz vindo dali, refletida, né, de vocês, vinda da lâmpada, refletida de vocês ali também. Quer dizer que tem luz vindo aqui e tem luz vindo aqui, elas se cruzam antes de chegar no meu olho. E a visão daqui não atrapalha, não é atrapalhada pela luz que chega de lá, certo? Quer dizer que os raios de luz aqui na sala estão se cruzando para tudo que é lado, e um não interfere no outro, certo? Um não interfere no outro. Esses três princípios da ótica geométrica é que vão nortear esse nosso começo de estudo. Nada demais, né? Bem tranquilinho. Aliás, a galera de lá não deve estar enxergando, né? Tem que dar uma puxadinha. Melhorou aí? Não. Não? Continua sem dar para enxergar? Eu vou fechar tudo. Vou abrir essas. E se eu abrir essa aqui, piora muito? Não muda nada. Então, de repente, são essas aqui que estão atrapalhando. Não muda nada. Ainda não? A última relativa. Melhorou tudo. Melhorou um pouco? Essa aí pode deixar aberta. Qual delas? Essa aí. Essa aí? Isso. Não, é atrapalha. Valeu, valeu. É que a galera ali realmente está numa situação mais delicada. Vou limpar um pouquinho ali para ajudar vocês. Futuramente fecharemos tudo com ar consertado. Pessoal, olha só. Avançando aqui no nosso estudo. Antes de começar a usar esses princípios, nós temos que fazer um breve estudo sobre fontes de luz. Nós temos que estudar quais são os tipos e como é que funciona cada fonte de luz. A primeira classificação que a gente faz geralmente é fonte de luz primária. Exatamente. E fonte de luz secundária. A fonte de luz primária, galera, é aquela que emite luz própria. Por exemplo, uma lâmpada acesa, a luz vem da própria lâmpada. Mas a fonte de luz secundária, ela não emite luz própria, ela reflete luz de outra fonte. Nós, né? Tipo a lua. Eu lembro que eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que a lua não emitia luz própria. Né? Eu tinha uns 12 anos, tenho até vergonha de falar isso. Aí fiquei sabendo que a luz não emitia luz própria e fiquei chocado. Eu olhava para a lua com aquele brilho bonito, apaixonante, e não conseguia acreditar que ela não tinha luz própria. Tu vê, que doente, né? Eu nunca pensei nas fases da lua. Se a lua emite luz própria, por que uma hora se apaga o chão lá e depois volta a brilhar? Né? Seria um absurdo, né, cara? Então tu vê, as próprias fases da lua nos mostram que a lua não tem luz que brilha do interior dela, e sim reflete luz solar. Então é isso, é um ótimo exemplo de fonte de luz secundária. Reflete luz. Fonte de luz secundária também é chamada de corpo iluminado. Claro, né? É um corpo que foi iluminado por uma outra fonte de luz. Nada demais. Outra classificação importante, galera, é a fonte de luz pontual e a fonte de luz extensa. Adivinha o que é isso? Fonte de luz pontual e fonte de luz extensa.
Se a fonte de luz é pontual, é porque toda a luz que ela emite sai de um único ponto, lógico. E olha que interessante, quando eu tenho uma fonte de luz pontual, vai ser curioso, porque se eu quiser iluminar um certo obstáculo, um certo objeto de madeira, por exemplo, e lá no fundo tem uma parede, já que todos os raios de luz saem de um único ponto, eu poderia representar alguns deles aqui para vocês, ó, ficaria claro que tem uma região que não vai receber nenhuma gota de luz, né? Certo? Como é que a gente chama essa região onde não tem luz nenhuma? Sombra. Então, sombra é a ausência total de luz. Em compensação, essa parte superior aqui e essa parte inferior são regiões bem iluminadas, ou regiões plenamente iluminadas. Só que olha que curioso, quando eu uso uma fonte de luz extensa. Quando eu uso uma fonte de luz extensa, muda um pouco a brincadeira. Imagina uma lâmpada como essa, compridora, emitindo luz em todos os seus pontos, com um obstáculo de madeira, a luz não pode atravessar, e mais uma vez a parede lá. Se eu for fazer um estudo dessa situação, eu teria que tomar cuidado. Eu não vou estudar cada maldito ponto da lâmpada, porque são infinitos pontos emitindo luz, eu ia infartar e não ia chegar a conclusão nenhuma. Eu só vou estudar raios que saem da parte superior e da parte inferior da lâmpada. Aliás, eu vou tirar dois raios da parte superior, um que passa por cima, outro que passa por baixo. E dois raios da parte inferior, um que passa o obstáculo por baixo, outro que atravessa por cima do obstáculo. Vocês concordam que aqui nessa região não chegou raio de nenhuma parte da lâmpada? Mais uma vez eu tenho o que ali? Muito obrigado, eu tenho sombra naquela região. Daqui para cima vai vir luz de toda a lâmpada, tá vendo? Daqui para cima vem luz de toda a lâmpada, assim como daqui para baixo. Então essas regiões são regiões o que, pessoal? Parabéns! Dali para cima são regiões plenamente iluminadas. Dali para cima e dali para baixo, porque toda a lâmpada consegue atingir aquela região. Mas da sombra até a região plenamente iluminada vai ter uma região que parte da lâmpada ilumina, parte não ilumina. Então vai ter um degradê de luz ali do mais escuro para o mais claro. Essas regiões com menos iluminação que outras, nós chamamos tecnicamente de penumbra. Penumbra. Então tanto aqui quanto aqui eu tenho penumbra. Galera, olha como é raro a gente ver sombra na vida. Sombra é algo que tu olha e tu não vê nada embaixo dela. Se tu consegue reconhecer o chão que tem embaixo da sombra, então não é sombra, porque tem um pouquinho de luz. Então sombra é uma coisa rara de se ver. Eu até criei ali na sala anterior uma situação, sei lá, de uma noite de lua cheia, longe da cidade, sem luz nenhuma. Tu não precisa de lanterna para caminhar à noite de lua cheia, né? Tu consegue caminhar só com a luz da lua, normal. Aí sim, numa situação dessa, se tem uma árvore, embaixo da árvore vai ficar absolutamente escuro, sem nada. Aí a gente poderia chamar de sombra. Mas vocês, ó, a gente costumava chamar isso de sombra no dia a dia, tá errado? Isso aí tudo é penumbra, essa região mais escura. Né? E eu até brinco com a galera sempre que vocês são os seres da penumbra, vocês estão sempre permeados pela penumbra, certo? Então cuidado. Quando a tua mãe fala, ai que sombra bonita, não mãe, é uma penumbra, não precisa fazer isso. Mas para a física, tu tem que ter na tua cabeça que sombra é a ausência total de luz e penumbra é uma região menos iluminada que outra, certo? Galera, na fonte de luz pontual gerou penumbra? Não, né? Para poder ter penumbra nós temos que ter uma fonte de luz extensa, né? Senão a gente não conseguiria ver a penumbra. Show de bola! Eu já vi questão de vestibular pedindo para o cara representar isso na mão. Então tu vê, às vezes, tu tentar fazer o desenho, será que eu consigo fazer o estudo da fonte de luz extensa? Deixa eu ver. Tentar fazer o desenho por conta própria, ver se tu identifica a região de penumbra, sombra e regiões plenamente iluminadas, seria um exercício interessante. Até aqui nada demais, né, galerinha? Vamos avançar só mais um pouquinho nas fontes de luz. Manda, amigo. Onde? Fala. Outro exemplo de fonte secundária, além da lua. Claro! Qualquer corpo iluminado. Vocês são fontes secundárias agora, as paredes. Qualquer objeto que não venha a luz do seu interior, certo? Uma vela apagada, uma lâmpada apagada. Se tu estás vendo uma lâmpada apagada, é porque tem luz de outro lugar, vindo, batendo nela e vindo no teu olho. Então refletiu luz nela, fonte de luz secundária. Ou seja, tudo que não seja uma fonte de luz primária, acaba virando uma fonte de luz secundária, certo? Então é bem geral mesmo, qualquer objeto,
qualquer coisa, vocês, a câmera ali, ó, a parte externa da câmera é uma fonte de luz secundária. Aí aquela bolinha ali é uma fonte de luz primária, aquela que está acesa, tá vendo? Mas todo o resto da câmera é uma fonte de luz secundária. Porque a luz que está vindo da câmera veio dessa lâmpada, serve um pouco até do sol, mesmo que eu apagasse as luzes, a gente ainda veria os objetos porque está penetrando um pouco de luz vinda do sol, né? É bem isso mesmo. Por isso, ó, de repente vale a pena escrever no cantinho que o apelido de fonte de luz secundária é corpo iluminado. Qualquer corpo iluminado é uma fonte de luz secundária, certo? De repente vale a pena colocar ali mesmo. Corpo iluminado. Muito bem. E ó, eu citei algumas que são perigosas, que são as clássicas de ter pegadinha no vestibular, tá? Uma lâmpada é uma fonte de luz o quê? Tu tem que responder muito cautelosamente. Uma lâmpada apagada é uma fonte de luz secundária. Uma lâmpada acesa é uma fonte de luz primária. Certo? Uma vela. Uma vela. Ah, não, peraí, calma. Uma vela apagada, tem que rezar, tá? Uma vela apagada é uma fonte de luz secundária. Uma vela acesa é uma fonte de luz primária. Certo? Tem essas pegadinhas aí. As coisas que podem acender ou desligar, né? Elas podem ser primárias ou secundárias, dependendo de estar ligada ou não. Mas eu não entendi o que é resistência pontual, eu já entendi. Sim, é que assim, ó. A fonte de luz pontual, ela saiu toda a luz de uma regiãozinha pequenininha. Tá. Mesmo uma estrela, que é gigantesca, olhada de longe, parece uma fonte de luz pontual. Então é também importante lembrar que classificar em pontual ou extensa depende de onde tu olha. Não depende só do tamanho da fonte. Né? Uma colocação que eu não tinha feito ainda. Bom ter falado nisso. Fonte de luz extensa é como essa lâmpada, ó. Sai luz daqui, dali, de vários pontinhos. Aí o seguinte, aqui está a representação daquela lâmpada. Eu só peguei 2 raios da parte de cima e 2 raios da parte de baixo, embora existam infinitos raios saindo de tudo quanto é lugar. Fazendo esse estudo com 2 raios da parte superior e 2 da parte inferior, um que passa por baixo e outro que passa por cima, eu vi a região que não vai ter raio nenhum saindo daqui atingindo essa região. Por quê? Porque isso aqui é de madeira, a luz não deixa atravessar. Beleza? E percebi qual região vai ficar bem brilhante, bem iluminada, e vi que tem uma regiãozinha que só é iluminada por uma parte da lâmpada. Essa regiãozinha aqui é a penumbra, que é o que está acontecendo aqui, ó. A lâmpada ilumina bem aqui, região plenamente iluminada, mas aqui embaixo de você já não ilumina, ficou penumbra em volta, certo? É isso aí, gostei da tua pergunta. Perguntem mesmo. Fala, meu querido. Um fósforo aceso, ele é uma luz primária ou secundária? Um fósforo aceso, a luz que vem dele, né, vem da reação química, vem do interior, certo? Daquela chama, é primária. Mesmo tu fazer isso, ó. E isso, depois que ele foi aceso, é dele, veio dele, não quer dizer que foi tu, que não é quem gerou a luz, quem fez a luz acender. Então assim, ó, fui eu que apertei o interruptor e liguei a lâmpada, vamos supor, mas não quer dizer que a luz veio de mim, a luz está vindo da lâmpada, certo? Boa colocação. Galerinha, continuando aqui, uma outra classificação importante para as fontes de luz é quanto à maneira que ela gera a luz. Vamos dar mais uma estudadinha nessa parte. Primeiro tipo de luz de fonte de luz que a gente estuda nessa hora é a incandescente. Então o que seria uma fonte de luz incandescente? É que ela emite luz a alta temperatura. Emite luz devido a alta temperatura. O fogo que o amigo, por exemplo, citou é uma fonte de luz incandescente. Uma lâmpada daquelas antigas, até já que eu citei para outra turma, para ninguém ficar magoado, eu vou citar aqui também. Ó. Lembra daquela lâmpada antiga, ó, a incandescente, tem um filamentozinho de tungstênio, que é um material com maior ponto de fusão da tabela periódica. É recheado aqui, o gás aqui é argônio, que é um gás nobre da família 8 lá da tabela periódica, né? Gás nobre porque ele não reage com ninguém. Esse filamento de tungstênio, ó, o garoto tá ligado. Eu falei tungstênio agora, fingi que esqueci e tu é que tem que falar nessa hora. Tungstênio. É do que é? Tungstênio. Tem que saber o nome desse material, porque ele é o material com maior ponto de fusão na tabela periódica. É o material que é mais difícil de derreter. É o material mais difícil de derreter. Eu não lembro quanto é que é. Sei que é 2.000, 5.000 ponto de ebulição, eu acho. Mas vamos ver. Diz que Google é poder. Não é isso? Deixa eu ver se é verdade. Tungstênio. Bonitinho. Tungstênio, não precisa nem falar, né, cara? Não precisa nem escrever, é só falar. Tu usa, né? Porque qualquer Androidzinho, tu baixa lá, ou pesquisa por Google, do Google. Vale a pena demais.
Deixa eu ver o ponto de ebulição e fusão do tungstênio. Ponto de fusão, 3.695 Kelvin. Ora, demora para derreter o bichinho, hein? Quase 4.000 graus Celsius para derreter. E para fazer vapor de tungstênio, 5.828 Kelvin. Quase 6.000 graus Celsius. E sabe qual é a temperatura daquele filamento da tua lâmpada? 900. O filamentozinho ali chega a 900 graus. Por isso que ele brilha. E cuidado, hein? A casquinha de vidro está a 120 graus. Pode queimar os dedos. Então por isso tem que desligar a lâmpada e esperar ela esfriar antes de tirar. Mas avisem os pais de vocês que isso aqui é jogar dinheiro fora. Isso aqui é uma máquina de jogar dinheiro fora. Tá? Isso aqui é um lixo. Não usem essa porcaria na casa de vocês. Certo? A não ser que seja com outro objetivo. O objetivo de aquecer os pintinhos, alguma coisa desse tipo. Certo? O ideal é LED. O ideal é LED, mas LED ainda é caro. Eu esperaria um pouco. Por enquanto, bota a lâmpada fria normal. E depois que a lâmpada e o LED cair lá embaixo, aí tu bota LED em todas as paredes da tua casa embaixo. Então, olha só, galerinha. Emite luz devido a alta temperatura. Acabei de falar do tungstênio e quero ver esse aqui, o argônio. O cara está muito atento. Argônio, gás nobre. O que são os elementos da tabela periódica da família 8A, gases nobres? Eles são chamados assim porque eles não reagem quimicamente. Se tu colocar esse filamento que chega a 900 graus, no ar ele enferruja na hora, ele parte na hora, queimou a lâmpada. Por isso que eu tenho que colocar uma camada de argônio em volta, para, tá, teoricamente, ó, já te aviso, hein? A outra turma, toda hora eles estavam repetindo, e quem não repete não aprende. Mesmo que seja lá dentro, argônio, tu tem que responder, porque senão tu não aprende, aí tá rasgando o dinheiro do teu pai. Feio isso. Aí eu tenho vergonhinha de falar, vai aprender menos. Isso é cientificamente confirmado. Porque é uma coisa meio óbvia, né? Se tu reage e fala, o cérebro faz sinapse e grava. Outra pesquisa idiota que fizeram, se tu chegar em casa e comentar com os teus pais ou com os teus amigos o que tu aprendeu no dia, tu decora mais fácil do que se tu não falar com ninguém sobre o assunto. Ah, é? Sério? Quem é o gênio que pediu essa pesquisa? É uma pesquisa de retardado, né? Quem é que precisa fazer essa pesquisa? Meu Deus, se eu discuto com alguém o assunto, eu acesso o assunto no meu cérebro funciona. Se eu não falo com ninguém sobre o assunto, as sinapses se desfazem e eu esqueço. Né? Mas tu vê, né, cara, tem gente pra tudo, a gente gasta dinheiro público para fazer uma pesquisa idiota como essa e obter uma conclusão óbvia, certo? E, via de regra, duvide das pesquisas, principalmente as norte-americanas. Sabe por quê? Porque cara que faz medicina nos Estados Unidos não faz cadeiras de matemática decente. Por isso que num dia o tomate é bom, no outro dia o tomate é ruim, no outro dia o tomate é bom, é ruim, o ovo faz bem, o ovo faz mal, pegar só é ruim, pegar só é bom. Porque quem faz pesquisa, geralmente, não é o matemático ninja mutante, é o médico que não fez matemática direito. Aí ele deturpa a informação. Tu viu como é perigoso acreditar naquilo que tu lê? Certo? Principalmente acreditar no jornal do São, isso é perigoso. Galerinha, olha só. Se tem a fonte de luz que emite luz a alta temperatura, tem a fonte de luz que emite luz a baixa temperatura, a luminescente. Fontes de luz luminescentes emitem luz a baixa temperatura. Agora, ó, dentro da luminescente tem vários tipos. Tem a fluorescente, aponta uma. É, essa aí mesmo. Fluorescente, é essa lâmpada. Só que não é só ela. Qualquer lâmpada que emita luz a baixa temperatura. E quando tu desliga o interruptor, ela apaga, ela é fluorescente. Liga o interruptor, ela acende, fluorescente. Então fluorescente é a definição para a fonte de luz que emite luz a baixa temperatura, que só emite luz quando estimulada. Quando tu corta o estímulo, ela apaga. Concorda comigo? Aperta o interruptor, desliga. Libera energia, acende. A lâmpada fria, então, aquela outra lâmpada fria pequenininha também é fluorescente, né? Desliga, acende. Apaga, acende. Ó, o senhor está quentinho, ó, então era para ser incandescente. Tá morna, tá uns 50 e poucos graus, é até gostosinho ali, ó, nada demais, não vai machucar o dedinho, pode segurar. Então, incandescente não dá para colocar a mão. Incandescente vai queimar, é bem mais alta a temperatura. Uma outra fonte de luz bacana de estudar aqui é a fosforescente. A fonte de luz fosforescente é como aquele interruptor, ó. Concorda que aquele interruptor brilha no escuro? Já viram ele brilhando no escuro? Mesmo que esteja completamente escuro, tu sabe onde é que está a lâmpada para poder ligar, certo?
Será que ele brilha porque ele está ligado à rede elétrica? Não. Mesmo que ele estivesse desconectado da rede elétrica, ele brilharia. Mas será que se eu coloquei ele num quarto escuro durante 10 anos, ele vai ficar brilhando os 10 anos? Não. Também não. Isso mostra que tu sabe que ele brilha porque um dia ele foi estimulado. Por quem? Pela luz. Exatamente isso. Então, quando a luz ambiente bate no objeto, ele se recarrega. Aí tu vai pro escuro, tu vê ele brilhando, porque ele já está brilhando agora. Claro que ele já está brilhando. Tá, ele não está sendo iluminado, não tá? Então ele está brilhando. Por que eu não vejo aquele brilho? Porque essa luz é muito mais forte que a luz que vem dele, que nem agora as estrelas estão ali e eu não as vejo por causa do brilho do sol. Se tivesse um eclipse, naquele mesmo instante as estrelas salpicariam o céu. Olha que bonito, ficou poético. Certo? Salpicariam o céu. Tem uma questão da UFSC que fala isso. Galera, então olha só. Fosforescente é a fonte de luz que emite luz a baixa temperatura e que brilha mesmo após o estímulo. Continua emitindo luz mesmo quando o estímulo acabou. Então, já está brilhando porque está sendo estimulado. Apaga a luz que é o estímulo, continua brilhando. Certo? Ótimo, aí depende do material. Pode ser alguns meses, certo? Ou pode ser até menos. Tá? Ótima pergunta. Porque aí, olha só, para tu entender, isso aí é uma pergunta extremamente profunda, mas vou tentar explicar. Tu vai estudar em química que os átomos, né, têm lá os seus orbitais. Aliás, na próxima aula eu vou falar disso para ti da minha física C, mas vou falar do átomo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor disso. Lá no átomo tem o núcleo, onde moram os prótons e nêutrons, e em volta tem a eletrosfera, onde ficam girando que nem os esquizofrênicos os elétrons. Aí o átomo então é um bicho vibrante, ele está lá bem. Quando chega uma radiação eletromagnética adequada e atinge ele com a energia certa, um último elétron dele fica excitadão. E esse elétron começa a girar no orbital mais externo, certo? É ótimo sair de casa, né? É uma delícia sair de casa, mas voltar para casa às vezes é melhor. E esse elétron que ficou excitado e começou a girar no orbital mais externo, ele quer voltar para casa dele. E quando ele volta para casa dele, ele tem que liberar aquela energia que ele ganhou. Aí ele emite luz. É assim que os átomos emitem luz. Os átomos recebem radiação externa, se excitam, os elétrons de valência ficam mais excitados e vão para o orbital externo, e logo em seguida, quando eles retornam para o orbital de origem, emite um fóton, uma partícula de luz. Isso tu vai aprender em detalhe na química, certo? Tem materiais, como o da minha pele aqui, que é na hora isso. Ele, na hora que é atingido, se excita e já libera um fóton. Vai para o olho de vocês aí. E olha que loucura! São infinitos os fótons que saem em cada ponto do meu corpo. Ó. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo? Vocês estão conseguindo ver isso? Todos vocês. Mas engraçado, a luz entra por uma bolinha pretinha no teu olho, não é? A pupila, é por ali que a luz entra, né? Será que tem luz branca saindo daqui e entrando em cada maldita bolinha pretinha do olho de vocês? Caramba, então tem um raiozinho indo pra lá, um pra lá, um pra lá, um pra lá, um pra lá. Mexe mais um pouquinho a tua cabeça. Tu continua vendo? Fecha o olho. Fecha o olho. Tu continua vendo? São infinitos os raios de luz que saem daqui. Concorda comigo? Eu sempre achei uma babaquice isso, infinitos raios de luz. Aí um dia me toquei, é óbvio que são infinitos. É óbvio que são infinitos. Tudo bem pra ti? Tem raio de luz saindo pra tudo que é lado. Essa noção é muito importante, tá? E aí o que aconteceu pra você estar enxergando aqui? Veio uma radiação eletromagnética da lâmpada, bateu nos átomos do giz ali, excitou o átomo já desexcitou, já emitiu fóton pra tudo que é lado. Que loucura, hein? A luz veio de lá e se espalhou pro olho de todos vocês. Tá beleza? Tem material e que isso demora um pouquinho mais. E aí são os materiais fosforescentes. Beleza? Não acabou. Não. Só acaba quando eu termino. Tá bom? Aí olha só para finalizar. Não vou embora sem isso. Então, ó, tem mais duas fontes de luz: bioluminescente e quimioluminescente. Quimioluminescente. Vou dar um prêmio para quem adivinhar o que é um exemplo de bioluminescente. Vagalume é o famoso. O vagalume é o famoso. Os peixes de profundezas abissais, já viu que tem uns peixes nas profundezas abissais que tem umas luzes malucas? Barato aquilo. Então é qualquer forma de vida que emita luz. E quimioluminescente, adivinha? É a luz que vem de uma reação química. A famosa pulseirinha da rave. Enquanto ela está esticadinha, não reagiam os produtos ali. Mas quando tu quebra ela, o núcleo se parte, mistura dois materiais e aquela luz bonita aparece. Beleza? Ô, professor, eu não poderia dizer que o vagalume é quimioluminescente? Sim, né? Porque é uma reação química que ocorre lá dentro. Concorda comigo?
Então tu vê, essas classificações, elas não são imutáveis, tu pode ter, né, uma variaçãozinha. Aliás, vocês já viram que quando a gente apaga essa lâmpada, ela fica um tempinho dando umas brilhadinhas, bem de leve? Se tiver num lugar bem escuro, tu apaga a lâmpada, ela continua dando uma brilhadinha durante um tempo. Quer dizer que ela é fluorescente, mas logo que eu desligo ela, ela tem um período de fosforescência. Concorda comigo? Então tu vê, não é para ser tão rígido assim, tá? Mas a classificação foi dada. Fala, meu querido. O Sol é qual? Ótimo. Como o Sol, a superfície dele está a 5.800 graus Celsius, mais ou menos, então quer dizer que a temperatura está envolvida nesse brilho que a gente vê. A gente só vê o brilho da casquinha dele, né? Mas é incandescente, alta temperatura. Muito obrigado, galerinha, pela atenção. Adorei a concentração de vocês. Se a gente continuar assim até o final do ano, pô, vou ser o cara mais feliz do mundo. Muito obrigado mesmo. Até daqui a pouco.